E se a lua pudesse sangrar, e isso fosse um aviso? Numa aldeia esquecida entre dois rios, uma oráculo de 113 anos, um cavaleiro marcado por um portal proibido, e um menino com olhos da cor da chuva precisam enfrentar a única profecia que ninguém queria que fosse verdade. Antes de começarmos, me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? Adoro ver de onde vem essa galera incrível. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Aperta o botão agora, porque essa história não vai esperar por ninguém. Havia um tempo, muito antes de os homens aprenderem a nomear as estrelas, em que a lua subia sobre o mundo sem segredos. Era apenas luz, fria, honesta, indiferente ao sofrimento das criaturas que vagavam abaixo dela. Mas essa era uma outra era, uma que havia sido sepultada sob camadas de esquecimento tão densas quanto a pedra das montanhas mais antigas. Ninguém se lembrava mais daquele tempo. Ninguém, exceto Mirael. Mirael tinha 113 anos, embora seu rosto sugerisse não mais que 40. Ela vivia no alto da Torre de Pedra Negra, numa aldeia chamada Vetara, encravada entre dois rios que corriam em direção oposta, um para o leste, outro para o oeste, como se a própria terra estivesse tentando escapar de si mesma. Os aldeões a chamavam de oráculo, mas ela preferia o título de guardiã dos fragmentos. Havia uma diferença importante entre as duas coisas, insistia ela. Um oráculo fala do futuro, uma guardiã simplesmente se recusa a deixar o passado morrer. Naquela noite específica, quando a lua começou a adquirir sua primeira tonalidade de sangue, apenas um rubor suave nas bordas, quase imperceptível para os olhos desatentos, Mirael estava sentada em sua cadeira de junco junto à janela, estudando o céu com a seriedade de quem lê uma sentença de morte. Ela sabia. Havia sabido por semanas que esse momento chegaria, mas saber e ver são coisas diferentes, e ver fazia tudo se tornar insuportavelmente real. Então começa, ela murmurou para o vazio do quarto. Ninguém respondeu. Ela não esperava que alguém o fizesse. A profecia da lua vermelha era antiga o suficiente para ser considerada lenda mesmo entre os mais velhos estudiosos. Mirael a conhecia na íntegra, palavra por palavra, pois havia passado décadas copiando e recopiando o manuscrito original, um pergaminho tão frágil que derramava pó amarelado quando manuseado com descuido. A profecia dizia que quando a lua sangrava 3 vezes no mesmo ciclo lunar, um portão que havia sido fechado há 1000 anos seria reaberto. O que haveria do outro lado desse portão era descrito de maneiras tão contraditórias e simbólicas que qualquer interpretação razoável tornava-se impossível. Alguns diziam ser a morada dos deuses esquecidos. Outros, o repositório de todo o mal que o mundo havia conseguido expulsar de si mesmo. Mirael, após décadas de estudo, chegará a uma conclusão que nenhum dos outros estudiosos havia considerado. Talvez fossem a mesma coisa. Ela desceu os degraus tortos da torre, segurando o corrimão de corda com uma mão e a lanterna com a outra. O vento lá fora uivava como se soubesse o que estava por vir. Na base da torre, ela encontrou o menino, Corin, o filho do ferreiro, que tinha exatamente 12 anos e os olhos da cor da chuva. Ele estava olhando para a lua com uma expressão que misturava medo e fascínio em proporções iguais. Você viu, disse ela, mais afirmação que pergunta. O menino assentiu sem desviar o olhar do céu. Está ficando vermelha, ele disse. Como você sabia que isso ia acontecer? Por que aconteceu antes? Ela respondeu. E por que as coisas que acontecem uma vez, quando são suficientemente grandes, sempre encontram uma forma de acontecer de novo? Ela tocou o ombro dele com gentileza e o mandou para casa. Havia muito trabalho a fazer, e não havia tempo para explicações que um menino de 12 anos pudesse compreender. Havia muito pouco tempo para qualquer coisa, na verdade. A lua continuava sua transformação silenciosa acima de Vetara, e Mirael sentiu o peso dos próximos dias se instalar sobre seus ombros como neve molhada, pesada, inevitável, e fria até os ossos. Ele chegou 3 dias depois do primeiro rubor da lua, montado em um cavalo que ninguém conseguia olhar diretamente por muito tempo sem sentir um desconforto inexplicável. Não pela aparência do animal, que era cinza e comum, mas por algo intangível que o rodeava, uma espécie de silêncio que se movia junto com ele, engolindo os sons do mundo ao redor. Os cachorros de Vetara pararam de latir quando o cavaleiro entrou pela porta norte. As crianças, que estavam brincando na praça central, pararam suas corridas e ficaram paradas, observando, sem entender bem porquê. O homem se chamava Darren, ou pelo menos era esse o nome que havia adotado nos últimos anos. Ele tinha a estatura de alguém acostumado a carregar peso, ombros largos que carregavam marcas de antigas armaduras,
e mãos que só podiam ter sido moldadas por décadas de trabalho com espada e arco. Mas não havia arma visível em seu corpo, o que o tornava ainda mais inquietante para quem sabia que tipo de ausência aquela era. Não a ausência de um homem que nunca precisou de arma, mas de um que havia deixado para trás todas as que havia carregado. Mirael o esperava na entrada da torre. Ela havia sonhado com sua chegada, não no sentido místico e dramático que os aldeões imaginariam, mas de um modo simples e claro. Havia visto um homem chegar a Vetara e havia reconhecido, mesmo no sonho, que ele era necessário para o que estava por vir. Os sonhos de Mirael funcionavam assim. Eles não eram profecias grandiosas, eram lembretes, como notas deixadas para si mesma no dia anterior. Você veio pelo portão, disse ela quando ele desmontou. Darin a olhou por um longo momento antes de responder. Havia nele a qualidade de alguém que mede as palavras como se fossem moedas escassas. Soube que alguém precisava de ajuda. Soube como. Da mesma forma que sempre sei essas coisas. Ele amarrou as rédeas do cavalo num poste sem cerimônia. Sonhei com essa torre. Com a lua vermelha acima dela. Com você. Mirael franzou os lábios. Ela não havia sonhado com ele especificamente, apenas com sua chegada. Era uma distinção pequena, mas importante. Entre, disse ela. Achai-a muito a conversar. O interior da torre era uma arqueologia de décadas de estudo. Pilhas de manuscritos nas prateleiras, mapas afixados nas paredes com alfinetes de osso, instrumentos de medição celeste pendurados do teto em ângulos precisos que de longe pareciam caos e de perto revelavam um sistema elaborado. Darin examinou tudo isso com olhos treinados sem dizer uma palavra, e Mirael soube, observando-o, que ele havia estado em lugares assim antes, lugares onde o conhecimento se acumulava em camadas físicas, onde o saber tinha peso e volume e cheirava a madeira velha e tinta seca. Você conhece a profecia, disse ela, colocando a caneca de chá à sua frente. Conheço algumas versões. Todas as versões dizem a mesma coisa no fundo. Ela se sentou do lado oposto da mesa larga. O portão vai abrir. A questão é o que fazer quando isso acontecer. A maioria das versões que lhe diz que não há nada a fazer. Que o evento é irreversível uma vez iniciado. A maioria das versões que você leu foram escritas por pessoas que preferiram acreditar na inevitabilidade porque é mais confortável que a responsabilidade. Mirael aqueceu as mãos na caneca. Há uma versão mais antiga. Uma que a maioria nem sabe que existe. Darin a olhou de cima da caneca. Havia algo em seus olhos, não exatamente esperança, mas a possibilidade de esperança, que é uma coisa diferente e mais honesta. E o que essa versão diz? Diz que o portão pode ser fechado novamente. Mas apenas por alguém que já esteve do outro lado. Ela fez uma pausa deliberada. Você esteve, não esteve. O silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para ser uma resposta. Darin baixou a caneca devagar, como se de repente ela pesasse muito mais do que antes. Lá fora, o vento continuava a uivar, e a lua, agora completamente vermelha, derramava sua luz estranha sobre Vetara, transformando tudo em tons de âmbar e sangue. Darin não havia falado sobre o que acontecerá há 20 anos para ninguém, não pela vergonha, embora a vergonha estivesse lá, mas porque as palavras simplesmente não existiam para descrever adequadamente o que havia vivenciado. Era como tentar descrever a cor azul para alguém que nunca viu o céu. As estruturas da linguagem humana haviam sido construídas para o mundo de dentro do portão, não para o que ficava do lado de fora. Mas Mirael escutava de um modo diferente dos outros. Ela escutava com o mesmo instrumento que usava para estudar os manuscritos antigos, uma atenção paciente, despida de expectativa, que deixava espaço para que as coisas se revelassem no próprio ritmo. E assim Darin foi falando, lentamente, começando pelo meio e trabalhando em direção às bordas, como se o centro da história fosse o único ponto firme que ele podia alcançar. Tinha sido durante a última grande convergência, um alinhamento celeste que ocorria a cada século, quando os 3 maiores corpos celestes que influenciavam as marés e os ventos se alinhavam durante 7 dias. Darin havia sido enviado, junto com outros 8, como parte de uma expedição organizada pelo Conselho dos 5 Cidades para investigar as ruínas de Alderat, uma cidade que havia existido onde agora havia apenas planície seca a 200 quilômetros de Vetara. As ruínas eram antigas o suficiente para que ninguém soubesse ao certo o que havia destruído Alderat, embora as teorias fossem muitas e coloridas. O que eles encontraram em Alderat não foram as ruínas esperadas. As ruínas estavam lá, sim, pedras cobertas de musgo e estruturas engolidas pela terra. Mas havia também algo mais, uma fresta no ar, pequena como a lâmina de uma faca,
invisível exceto quando a luz batia nela de determinado ângulo, e que emitia um som quase inaudível, como uma nota musical tocada muito longe. 3 membros da expedição não viram nada de especial. 2 viram a fresta, mas não sentiram a atração. Os outros 4, incluindo Darren, sentiram. A atração era a palavra certa. Não era medo. Não era curiosidade, exatamente. Era mais como o reconhecimento de algo essencial. Como quando se ouve uma melodia que se está certo de nunca ter ouvido antes, mas que o corpo inteiro reconhece de alguma forma que não pode ser explicada. Darren havia dado um passo à frente. E então outro. E os outros 3 o seguiram, e de repente a fresta estava crescendo ao redor deles, ou eles estavam encolhendo em direção a ela, era impossível dizer qual. E então o mundo de dentro havia desaparecido. O que havia do outro lado era difícil de descrever com precisão, mas Darren tentou. Havia luz, mas não a luz do sol ou da lua, uma luminescência que parecia emanar de todo lugar e de nenhum lugar em particular. Havia forma, mas as formas mudavam enquanto eram observadas, não de maneira caótica, mas de maneira lógica e inevitável, como se estivessem crescendo em tempo real segundo uma gramática que ele simplesmente não conhecia. E havia presença, não seres no sentido comum da palavra, mas algo que reconhecia a existência deles e respondia a ela, da mesma forma que a superfície de um lago responde a uma pedra jogada, com ondas que se expandiam em círculos perfeitos a partir do ponto de contato. Os outros 3 voltaram? Perguntou Mirael. 2 voltaram. Darren olhou para a mesa. Enhat ficou. Escolheu ficar. Escolheu. Era uma escolha. Isso ficou muito claro lá dentro. Você podia ficar ou podia voltar, mas precisava escolher com consciência. Eu escolhi voltar. Ele fez uma pausa. Não sei se foi a decisão certa. Enhat parecia mais completo lá dentro do que jamais havia parecido cá fora. Mirael considerou isso por um momento. E desde então, você sente a atração ainda? Sempre. A palavra saiu mais simples e honesta do que qualquer coisa que ele havia dito até então. Não é insuportável. Mas está lá, como uma bússola que aponta na direção errada. A lua lá fora havia atingido o ápice de sua cor, um vermelho profundo e rico que transformava as sombras em algo quase líquido. Mirael levantou e foi até a janela, olhando para cima com a expressão de alguém conferindo o trabalho de uma engrenagem que havia sido posta em movimento há muito tempo. Há 6 dias até a terceira sangria, disse ela. Depois disso, o portão vai abrir completamente. E desta vez não vai fechar por conta própria. A notícia se espalhou por Vetara da maneira que as notícias ruins sempre se espalham, rápida e deformada, chegando aos ouvidos de cada pessoa já moldada pelo medo de quem a havia transmitido. Em 2 dias, a versão que circulava pelos mercados e fontes públicas havia evoluído de a lua está ficando vermelha e a oráculo diz que é um sinal para um demônio vai emergir da lua vermelha e destruir a aldeia na noite da terceira lua. A essência estava lá. Os detalhes haviam sido embelezados com a criatividade específica do terror coletivo. O prefeito de Vetara, um homem chamado Osher que havia sido eleito por sua capacidade de gerenciar conflitos de herança e disputas de irrigação, nada em sua experiência o havia preparado para fins de mundo potenciais. Convocou uma reunião na praça central na tarde do 4º dia após a chegada de Darren. Mirael compareceu porque sabia que sua ausência geraria mais histeria do que sua presença. Darren veio porque ela pediu. A praça estava cheia. Pessoas que normalmente não se falavam estavam de pé lado a lado, unidas pelo denominador comum do medo. Mirael viu rostos que reconhecia há décadas, a parteira Solene, cujas mãos haviam trazido metade das crianças da aldeia ao mundo, o velho Petras, que havia lutado na última guerra das cidades e carregava o peso disso em cada movimento, a jovem Idria, filha do moleiro, que tinha 18 anos e a qualidade de atenção de alguém muito mais velho, e Corin, o filho do ferreiro, que havia visto a lua sangrar pela primeira vez e que estava de pé no lado de fora da multidão com os braços cruzados e os olhos sérios. Osher tentou conduzir a reunião com a autoridade e calma que seu cargo exigia, mas a calma estava rachando nas bordas como argila seca. Precisamos de informação, disse ele, erguendo a voz acima do murmúrio da multidão. A oráculo está aqui. Precisamos saber o que de fato está acontecendo. O murmúrio cresceu e depois diminuiu quando Mirael deu um passo à frente. Ela havia desenvolvido, ao longo de seus mais de 100 anos, uma qualidade particular de quietude, não a quietude da passividade, mas a da pedra, imóvel, densa, com uma gravidade própria que reorganizava o espaço ao redor. A praça ficou mais silenciosa do que deveria ser capaz de ficar com tanta gente.
A profecia da lua vermelha é real, disse ela, sem preâmbulo. O portão vai abrir. Isso é certo. A praça começou a ebulir. Mirael esperou. Quando o barulho diminuiu suficientemente, ela continuou. Mas o fim do mundo não é certo. As profecias descrevem possibilidades, não certezas. O que acontece quando o portão abre depende do que está aqui quando ele abrir. O que vai sair por ele? Gritou alguém da multidão. Nada vai sair, disse Mirael. Não é assim que funciona. O portão não deixa coisas passarem de lá para cá. Deixa daqui para lá. Houve uma pausa confusa. Então outra voz. O que isso significa? Significa que o perigo não está em alguma coisa que vai entrar em Vetara pelo portão. O perigo está no que o portão vai convidar a sair de Vetara. Ela fez uma pausa para deixar isso assentar. O portão atrai o que está incompleto. O que está partido. O que procura algo que o mundo de dentro não pode oferecer. E em tempos como este, com a lua sangrando e o ar carregado de medo, há muita incompletude circulando por estas ruas. A confusão na praça havia mudado de qualidade. Ainda havia medo, mas havia também algo mais complexo. A espécie de desconforto que as pessoas sentem quando são mostradas a uma verdade que haviam estado evitando. Mirael havia tocado em algo real, e o espaço entre as pessoas na praça parecia ter mudado, como se cada pessoa de repente estivesse avaliando a distância entre si mesma e seus próprios fragmentos não resolvidos. Darren estava de pé um pouco atrás de Mirael, observando a multidão com os olhos de alguém que há muito havia aprendido a ler grupos de pessoas em situação de estresse. Onde estava o medo real? Onde estava a raiva? Onde estava a coragem que ainda não havia encontrado sua forma? Ele viu Idria, a filha do moleiro, ouvindo com uma atenção que a diferenciava de todos ao redor. Viu o velho Petras, que havia parado de se mover e estava imóvel como uma árvore durante tempestade. E viu Corin, que estava olhando não para Mirael mas para ele, Darren, com aqueles olhos da cor da chuva que pareciam fazer uma pergunta específica que o menino ainda não havia encontrado as palavras para formular. A segunda sangria da lua ocorreu na noite do quinto dia, e desta vez não havia nada sutil nela. A transformação começou ao pôr do sol, não gradual, como na primeira vez, mas rápida e deliberada, como se a lua soubesse que já havia estabelecido seu ritmo e não precisasse mais ser discreta. Em menos de uma hora, o disco lunar havia se tornado um olho vermelho suspenso sobre Vetara, tão vívido e perturbador que mesmo as pessoas que haviam decidido ignorar o fenômeno não conseguiram fazê-lo. Mirael e Darren estavam no topo da torre quando a transformação se completou. Ela havia montado lá em cima o que chamava de aparato de medição, uma série de varas calibradas, espelhos inclinados em ângulos precisos, e um cálice de mercúrio que registrava variações sutis de pressão no ar. Não era magia. Ela havia explicado a Darren quando ele perguntou. Era física aplicada ao estudo de fenômenos que a maioria das pessoas ainda não tinha linguagem para descrever. A pressão mudou, ela disse, consultando o nível de mercúrio. O portão está mais perto do que eu esperava. Mais perto geograficamente. E temporalmente. Eu havia calculado que a terceira sangria seria em 2 dias. Pode ser em 1. Ela ajustou um dos espelhos e observou o ângulo de reflexão da luz lunar. A abertura está se acelerando. Darren estava de pé na beira da plataforma, olhando para a aldeia abaixo. As ruas de Vetara, normalmente desertas após o pôr do sol nos meses frios, estavam inusitadamente animadas, não com a animação festiva de uma noite de celebração, mas com a inquietação específica de pessoas que não conseguiam ficar quietas. Havia luz em quase todas as janelas. Grupos pequenos se formavam nas esquinas e se desfaziam. Uma criança estava chorando em algum lugar, o som subindo até eles com a clareza específica das alturas. Eles estão com medo, disse Darren. Claro que estão. Mirael não levantou os olhos do aparato. O medo é a resposta correta quando algo assim acontece. O problema não é o medo em si. O problema é o que o medo faz com as pessoas. O que faz? Faz com que busquem saídas. E as saídas que o portão oferece são sempre atraentes para quem está com medo. O portão não mostra o que está do outro lado. Mostra o que você quer que esteja do outro lado. Darren pensou nisso. Ele havia se perguntado muitas vezes, ao longo dos 20 anos desde Alderat, o que havia visto exatamente do outro lado. A memória havia suavizado os detalhes, transformado as experiências em impressões, as impressões em sentimentos. Mas havia algo que nunca havia mudado, a certeza de que o que havia sentido lá dentro era reconhecimento. Como se o lugar soubesse seu nome, não o nome que havia sido dado a ele, mas algum nome mais anterior, mais verdadeiro.
Quando o portão abrir, disse ele, como vou saber onde ele está? Você vai sentir. Mirael finalmente levantou os olhos e o olhou diretamente pela primeira vez desde que haviam subido à plataforma. Havia algo diferente em seu olhar agora, não mais a avaliação clínica de pesquisadora, mas algo mais próximo da empatia. E em alguém tão contido quanto ela, isso tinha o peso de uma declaração. Você já sentiu uma vez. A atração que descreve, esse senso de bússola apontando na direção errada. Isso é o portão chamando. Quando ele abrir, vai ser como a bússola parando de tremer. Isso não soa reconfortante. Não era para reconfortar. Ela voltou ao aparato. Era para preparar. Abaixo deles, na aldeia, a noite havia atingido seu ponto mais fundo. A lua vermelha derramava sua luz impossível sobre telhados e ruas e a superfície dos dois rios que corriam em direções opostas, e a água de ambos havia se tornado, momentaneamente, do mesmo tom escarlate que o céu. Era bonito, da maneira que as coisas que antecedem catástrofes às vezes são bonitas, com aquela beleza específica que só é possível porque é temporária, porque está prestes a terminar. Corin apareceu na base da torre antes da meia-noite. Mirael o havia esperado, havia visto nos olhos dele, na praça, a qualidade de uma pergunta que não ia embora. Ela o deixou subir, e os três ficaram lado a lado na plataforma, olhando para a lua, cada um em seu próprio silêncio. O menino não perguntou nada. Apenas olhou. E havia algo nessa qualidade de atenção, essa capacidade de olhar para o desconhecido sem imediatamente tentar reduzi-lo a algo familiar, que Mirael reconheceu como o tipo de coisa que o portão, quando abrisse, ia querer muito. Ela fez uma nota mental para manter Corin longe do portão quando chegasse a hora. Não por falta de coragem nele, mas por excesso de abertura. Alguns portões exigem resistência para serem fechados. Outros exigem a capacidade de ficar de pé na beira sem ser engolido. Ambas eram formas de força, mas eram forças diferentes, e Darin tinha uma, e Corin tinha a outra, e confundi-la seria o tipo de erro que não podia ser desfeito. O portão abriu ao amanhecer do sexto dia, não à noite como as profecias sugeriam. Mirael deveria ter previsto isso. As profecias haviam sido escritas por pessoas do hemisfério sul, onde as estações corriam ao contrário, e a tradução havia introduzido uma ambiguidade que havia passado despercebida durante séculos de cópias e reinterpretações. Não era a noite mais escura. Era o momento exato entre a noite e o dia, quando nenhum dos dois reinava completamente. O crepúsculo cinzento antes do sol, quando as sombras perdem sua direção. A lua, que havia permanecido vermelha durante toda a noite, teve sua terceira e final transformação enquanto ainda estava visível no horizonte oeste, enfraquecida pela aproximação do sol mas ainda presente. O rubor aprofundou durante 10 minutos a uma coloração que não tinha nome em nenhum idioma que Mirael conhecia. Além do vermelho, além do escarlate, algo que parecia ser a cor do sangue de uma coisa que nunca havia sido viva mas que de alguma forma havia sangrado de qualquer forma. E então, com uma quietude absoluta que fez os pássaros de Vetara pararem de cantar por um longo momento desconcertante, o portão apareceu. Estava na margem leste do rio Menor, o que corria em direção ao leste, numa área de juncos altos onde as crianças da aldeia costumavam brincar durante o verão. Não havia nada dramático em sua aparência. Era simplesmente uma descontinuidade no ar, um retângulo de aproximadamente 2 metros de altura e 1 de largura onde o amanhecer não batia da mesma forma que em todo o resto, onde as cores eram ligeiramente diferentes, onde se alguém olhasse por tempo suficiente o suficiente começaria a ver, através da descontinuidade, algo que não era o prado do outro lado. Darin sentiu imediatamente, como Mirael havia prometido. A bússola parou de tremer. Durante 20 anos havia sido uma vibração constante de fundo, tão habitual que ele havia quase parado de notá-la, como se para de notar o som de um moinho próximo. E de repente havia silêncio onde havia sempre havido ruído, e o silêncio era imensamente mais perturbador do que o ruído havia sido. Eles foram os três, ele, Mirael e Corin, que havia insistido em acompanhar com aquela teimosia silenciosa que tornava a argumentação inútil. Mirael havia desistido de proibir o menino e havia decidido, com a pragmaticidade que a idade traz, que tê-lo perto e supervisionado era mais seguro do que mandá-lo embora e não saber onde ele estava. O prado ao redor do portão estava coberto de orvalho. O sol, ainda abaixo do horizonte, enviava suas primeiras lanças horizontais de luz através da paisagem, e o portão, a descontinuidade, capturava essa luz de um modo que era diferente de qualquer coisa que vidro ou água ou qualquer superfície natural pudesse produzir.
Era como se a luz soubesse que havia encontrado algo que não era do mesmo mundo que ela e estivesse tentando, com toda a sua física, decidir o que fazer com isso. É menor do que eu esperava, disse Corin, e a observação era tão direta e honesta que tanto Darren quanto Mirael se viraram para olhá-lo. Portões nunca são do tamanho que o medo os faz parecer, disse Mirael. Essa é uma lição importante. Darren havia parado a uns 10 metros da descontinuidade. Ele podia sentir a atração agora não como sensação interna, mas como algo físico e externo. Uma pressão suave no peito, como a mão de alguém que gentilmente mas firmemente indica uma direção. Não era desagradável. Isso era o mais complicado. Posso ver alguma coisa, disse Corin, dando um passo à frente. Darren o segurou pelo ombro com firmeza, mas sem violência. Não. O menino não protestou. Olhou para Darren com aqueles olhos da cor da chuva e disse: Você vai entrar. Vou. E vai conseguir fechar por dentro? Não sei. A honestidade era a única coisa adequada para aqueles olhos. Mas é o que precisa ser tentado. Mirael estava de pé ao lado da descontinuidade, mais perto do que Darren havia se aproximado ainda, estudando suas bordas com o olhar técnico de quem examina uma fresta em alvenaria. As bordas estão estáveis, disse ela. Por agora. Mas o portão vai continuar crescendo se não for fechado. Em 2 dias, talvez 3, vai ter o tamanho desta margem do rio inteira. Ela o olhou. E depois disso, as margens não vão mais existir para contê-lo. Darren tomou um longo, deliberado fôlego. O ar da manhã tinha o cheiro específico do orvalho no junco. Uma coisa completamente ordinária e bonita, o tipo de coisa que só se nota quando se está prestes a deixar para trás. Ele deu um passo em direção ao portão. O outro lado havia mudado. Darren havia passado 20 anos tentando reconstruir, a partir de memória já então fragmentada, o lugar para o qual havia sido brevemente transportado em Alderat. A memória havia produzido uma imagem, luz suave e difusa, formas mutáveis, uma presença que respondia sem forma definida. Havia algo reconfortante nessa memória, mas ele sabia, havia sempre sabido, que as memórias de experiências suficientemente intensas tendem a suavizar o que foi difícil e ampliar o que foi belo. A mente humana é, em último caso, um narrador autoprotegido. O que encontrou do outro lado era reconhecível e totalmente diferente ao mesmo tempo. A luz estava lá, aquela luminescência sem fonte. Mas havia mais dela agora, mais densa, mais presente, como se o lugar houvesse crescido em intensidade durante os 20 anos de sua ausência, ou como se sua percepção fosse diferente agora que ele era mais velho. As formas que se transformavam estavam lá também, mas havia nelas uma qualidade mais urgente, quase como se soubessem de sua presença e estivessem respondendo a ela de maneira mais imediata do que antes. E havia Enrat. Seu antigo companheiro estava de pé. Se estar de pé era a expressão correta para o que ele estava fazendo, a uma distância que Darren estimou em uns 20 metros, embora as distâncias aqui fossem enganosas e cambiantes. Enrat havia envelhecido. Isso surpreendeu Darren mais do que qualquer outra coisa. Ele havia assumido, de alguma forma, que o outro lado do portão funcionava à margem do tempo, que Enrat havia permanecido congelado no momento em que havia escolhido ficar. Mas o homem à sua frente tinha cabelos brancos onde antes havia castanho escuro, e o rosto marcado da mesma forma que o tempo marca qualquer rosto, com as linhas específicas das experiências e decisões acumuladas. Darren. A voz de Enrat soou como soava na memória, profunda e calma. Mas havia nela agora uma qualidade adicional, como se ela ressoasse com algo além de si mesma, como se cada palavra carregasse um eco de contextos que Darren não podia acessar. Você envelheceu. O tempo passa aqui também. Enrat deu um passo à frente. Seu movimento era diferente do de uma pessoa normal, não no sentido de que era sobrenatural, mas de que havia nele uma deliberação que sugeria que cada gesto era feito com plena consciência de todas as suas implicações. Só de maneira diferente. Darren olhou ao redor. Havia outros, ou havia algo que ele só podia chamar de outros, por falta de melhor vocabulário. Presenças que não eram exatamente visíveis, mas eram definitivamente perceptíveis, distribuídas pela luminescência como nós num tecido. Não eram ameaçadoras. Eram simplesmente lá. Os outros que ficaram? Perguntou Darren. Alguns. Enrat se aproximou mais. Outros chegaram depois. O portão abre em ciclos. Nem todos que passam para este lado escolhem isso conscientemente, como eu escolhi. Alguns são simplesmente atraídos pelo que estavam procurando. Como a profecia descreve. Como a profecia descreve.
Enhat parou a 3 metros de distância e Darren pôde vê-lo com clareza agora. Os olhos que ainda eram os olhos que havia conhecido, mas aprofundados, como poços que haviam sido escavados mais fundo durante décadas. Você veio fechar o portão. Sim. Isso vai ser difícil. Sei. Não por razões que você imagina. Enhat olhou para um ponto além do ombro de Darren, na direção do portão, onde Darren sabia que estava, embora daqui de dentro fosse apenas uma descontinuidade diferente, uma fresta de luz de amanhecer cinzenta num mundo de luminescência âmbar. O portão não pode ser fechado por força. Não é uma questão de mecanismo físico. É uma questão de... Ele hesitou, procurando a palavra. Resolução. Resolução. O portão abre porque há algo irresoluto no mundo de fora. Algo que não conseguiu ser completado dentro das fronteiras do que existe. O portão é uma válvula de pressão para a incompletude acumulada. Enhat cruzou os braços, um gesto tão humano e familiar que Darren sentiu algo apertar em seu peito. Para fechá-lo, alguém precisa se tornar a resolução. Precisar encontrar o que estava faltando e completar o circuito. Darren ficou quieto por um momento. O que significa concretamente? Significa que você precisa decidir o que deixou irresoluto. O que o faz sentir a atração há 20 anos. Enhat o olhou com uma diretidade que não havia julgamento nem expectativa. Você sabe o que é. Sabia. Havia sabido sempre, mas havia carregado o saber da mesma forma que se carrega uma pedra no sapato. Presente, constante, irritante, mas não suficientemente insuportável para exigir que se pare para removê-la. Era Alderat. Era o momento em que havia escolhido voltar, e a pergunta que essa escolha havia deixado pendurada em seu interior como uma frase sem ponto final. E se eu tivesse ficado? Não arrependimento, disse Enhat, como se houvesse lido seus pensamentos, o que talvez fosse possível aqui. Não é arrependimento que fecha o portão. É aceitação. É ser capaz de dizer, eu escolhi e as consequências dessa escolha são verdadeiras e pertencem a mim. Darren olhou para a fresta de luz cinzenta onde sabia que estava o portão. Do outro lado, Mirael e Corin esperavam, e havia em sua imaginação deles, na postura que imaginava Mirael ter, na expressão que imaginava no rosto de Corin, algo que era precisamente o que Enhat havia descrito. Uma ancoragem. Uma razão que o mantinha orientado em direção ao mundo de dentro. Ele respirou fundo e começou a caminhar em direção ao portão. O portão fechou com o silêncio específico das coisas que são finalmente concluídas. Não houve explosão. Não houve luz dramática. Não houve som sobrenatural que ecoasse pelos vales ao redor de Vetara. A descontinuidade simplesmente deixou de ser, primeiro as bordas, depois o centro, até que onde havia estado era apenas a margem do rio, coberta de juncos cobertos de orvalho, com a luz do sol nascente chegando pelos campos na direção leste com a normalidade plena e gloriosa das coisas que não têm nenhuma obrigação de ser extraordinárias. Darren estava de joelhos na lama da margem. Mirael foi até ele imediatamente, com a agilidade específica de alguém que há muito aprendeu que a urgência supera a dignidade, e se ajoelhou ao lado dele sem hesitação, verificando com mãos práticas e olhos clínicos se estava fisicamente inteiro. Corin ficou de pé um passo atrás, com os braços ao longo do corpo e aquela expressão de atenção que havia se tornado, naqueles poucos dias, tão familiar para Mirael quanto a própria torre. Está bem? Perguntou Mirael. Sim. A voz de Darren soou rouca, como se não houvesse sido usada por muito tempo, embora pela conta de Mirael. Ela havia medido, com o relógio de sol improvisado que havia montado no prado, ele houvesse passado apenas 40 minutos dentro do portão. Sim, estou bem. A bússola? Perguntou ela, usando o atalho que haviam desenvolvido para aquela coisa específica e difícil de nomear. Ele ficou quieto por um momento, avaliando. Quieta. Mirael exalou algo que não era exatamente um suspiro de alívio, mas que continha os mesmos ingredientes. Bom. Corin deu um passo à frente e ofereceu a mão a Darren, não como criança oferece, com tentativa e incerteza, mas com o gesto direto e sem adornos de alguém que calcula um ato de utilidade. Darren aceitou a mão e se levantou, e os três ficaram de pé na margem do rio enquanto o sol finalmente despegava do horizonte e derramava luz real e comum sobre Vetara e seus arredores, luz que não era vermelha, não era âmbar, não era nenhuma das cores impossíveis que haviam habitado o céu durante a semana anterior, mas apenas dourada e comum e completamente suficiente. A lua havia desaparecido com o amanhecer, como as luas fazem. Nos dias que se seguiram, Vetara retornou à sua vida ordinária com a rapidez específica de uma comunidade que prefere não insistir no extraordinário.
As conversas sobre a lua vermelha foram substituídas por conversas sobre a colheita e o preço dos grãos no mercado da cidade mais próxima. O velho Petras voltou a sentar na porta de sua casa ao entardecer. A parteira solene auxiliou no nascimento, um menino saudável, que foi chamado de Lua por seus pais jovens com uma ironia que eles mesmos não perceberam completamente. Idria, a filha do moleiro, procurou Mirael na torre e passou uma tarde inteira fazendo perguntas que revelavam uma mente que havia estado pensando com cuidado sobre o que havia acontecido, o tipo de mente que precisava de direção e estudo e tempo, e que Mirael reconheceu como o tipo que não se desperdiça. Daren ficou em Vetara. Não havia sido um plano, havia sido simplesmente o resultado da ausência de razão para partir. O ferreiro, pai de Corin, descobriu que o estranho silencioso sabia trabalhar com metal e o convidou a trabalhar na forja nos dias frios, que eram muitos. Daren descobriu que o trabalho com metal, o calor, o ritmo físico, a gratificação simples e imediata de transformar uma forma em outra, era um antídoto eficiente para décadas de viver principalmente dentro da própria cabeça. Mirael começou a ensiná-lo. Não de forma oficial, não com o protocolo de mestre e aprendiz que existe em certas tradições, simplesmente conversas na torre, frequentemente iniciadas por uma pergunta de Daren e respondidas por Mirael com aquela qualidade de atenção que tornava qualquer assunto parecer adequadamente complexo e ao mesmo tempo possível de ser compreendido. Ele aprendia rápido. Ela havia suspeitado que aprenderia. Corin continuou vindo à torre. Isso também não havia sido planejado, apenas havia acontecido, da mesma forma que a chuva acontece, porque as condições estavam corretas. O menino tinha um talento particular para a observação que Mirael havia notado desde o início, e o período de observação intensa pelos quais havia passado, olhando para a lua, olhando para o portão, olhando para Daren antes e depois, havia aguçado algo que estava começando a se tornar uma habilidade real. Numa tarde de outono, semanas depois que tudo havia terminado, os três estavam sentados no topo da torre. A lua estava cheia e branca e completamente ordinária no céu, e os dois rios de Vetara corriam abaixo em suas direções opostas, e havia um silêncio confortável entre eles, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que passaram por algo juntas e não precisam mais falar sobre isso para saber que o passaram. O portão pode voltar a abrir? Perguntou Corin eventualmente. Tudo pode voltar a acontecer, disse Mirael. A questão não é se vai acontecer. É se vamos estar prontos quando acontecer. E vamos. Mirael olhou para Daren. Daren olhou para Corin. E havia nesse circuito de olhares algo que era diferente do que havia existido na primeira noite que os três passaram juntos neste mesmo topo de torre, olhando para uma lua que sangrava. Havia nele a qualidade de pessoas que sabem, cada uma à sua maneira, o que é capaz de fazer e que encontraram nos outros as capacidades que faltavam nas próprias. Vamos tentar estar prontos, disse Daren. Que é o máximo que qualquer pessoa pode honestamente prometer. A lua brilhava branca e indiferente acima de Vetara, como lua alguma vez havia brilhado desde antes de os homens aprenderem a nomear as estrelas, sem segredos, sem promessas, sem profecias. Apenas luz. Fria, honesta e completamente suficiente. E por aquela noite específica, isso era tudo o que precisava ser.